em nome dos sindicatos metalúrgicos, aqui da direção dos sindicatos metalúrgicos de Campinas região, agradecer a presença de todos, né, nesse debate que para nós é de suma importância. Como todos os anos nós fazemos o debate, esse ano não podia deixar passar batido essa discussão que para nós é crucial, ao qual o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas região já vem fazendo essa discussão sobre o racismo há bastante tempo. Eu queria agradecer a presença de algumas entidades que estão aqui presentes. Com certeza vão ajudar a gente a compor a mesa, a gente fazer a discussão e o debate sobre o racismo dentro do local de trabalho, no meio da sociedade, né? Fazer uma saudação a esses companheiros, nos ajudar no debate aqui no dia de hoje. Agradecer os movimentos que estão presentes, o MNU, da presença do companheiro Bispo, né, Reginaldo Bispo, da Força da Raça, a companheira Edna, pela intersindical, o Mané e o Eliezer. Mané. Sindicato dos Correios, o companheiro Mauro, viu o Mauro aí? Não sei se o Peixe também está por aí, o Mauro aqui no cantinho. A Jaciara, pelo Sindicato do Servidor de Indaiatuba, pela construção civil, Jair. Chegou alguém? Não estou vendo ninguém que civil aí ainda, não tem ninguém, daqui a pouco pode chegar. E pelo nosso sindicato, o companheiro Jair dos Santos. Então, bem-vindo a todos, que a gente possa fazer um ótimo debate, tá ok? Vou chamar então para compor a mesa aqui, fazer uma pequena saudação, então aqui, o companheiro Jair para fazer uma abertura, né, mais oficial, e em sequência nós vamos chamar esses companheiros e companheiras para compor a mesa junto conosco e nos ajudar nos debates. Companheiro Jair dos Santos. Não se esquecendo também que hoje nós estamos fazendo um lançamento de uma revista, Resistência é o nome da revista. Vamos falar um pouco sobre ela também no debate aqui dos trabalhos. Jair. Alô. Boa noite, companheiras e companheiros. Firme. Bem, como disse o Marcelo, nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Como nós estamos no mês de novembro, onde, pelo menos em 2 períodos do ano, se discute um pouco mais abertamente a questão racial no Brasil. Seja no mês de maio, quando, segundo a lei oficial burguesa, os negros foram libertados. Então, portanto, se discute um pouco a situação do negro, seja no mercado de trabalho, as suas condições de vida, moradia e assim por diante, e também no mês de novembro. Nosso sindicato tem buscado dar a nossa contribuição ao debate sobre o tema e, portanto, um tema que nós consideramos de uma certa complexidade e que exige de todos nós, homens e mulheres militantes com visão socialista, de encarar esse tema como um tema político estratégico para a superação do modelo de sociedade que nós vivemos. Nós temos aberto esse debate internamente na nossa organização, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e na Intersindical, onde nós estamos formulando nossos debates internamente para nos posicionar de forma clara, com uma visão nossa sobre o racismo, como é que ele se manifesta e a forma de combater ou de luta política contra o racismo no Brasil e no mundo. Nós temos feito algumas atividades, participamos de outras tantas atividades que as organizações do movimento negro têm construído ao longo do tempo, e também temos uma visão que nós queremos debater com o conjunto do movimento negro, que certamente nós temos algumas divergências e que nós queremos aprofundar esse debate no conjunto do movimento.
porque é claro que nós não estamos mais no período da constatação da realidade dos negros no Brasil. E, portanto, se nós entendemos que o racismo, como disse o Steve Biko, né, é o outro lado da moeda, né, racismo e capitalismo são a mesma coisa, como é que nós podemos introduzir na nossa luta cotidiana a luta de combate ao racismo, não com a lógica da integração dos homens e mulheres negras ao modelo de sociedade, porque para nós não tem ninguém excluído. Então, portanto, se nós também negamos o debate de legar que toda a questão racial, legar apenas como se fosse uma questão social, e nós sabemos que não é, mas também ao mesmo tempo não é possível que nós possamos combater o racismo com uma visão, pelo menos de uma parcela das organizações, dos militantes do movimento negro, da lógica apenas das políticas de cotas como uma forma de integração. Nós sabemos da importância que tem as cotas, mas não como um elemento estratégico e como um final, porque caso contrário nós vamos cometer o mesmo erro de achar que inserir a negrada nesse modelo de sociedade que nós estamos está resolvido o problema racial e, portanto, nós estaremos todos inseridos e aí, né, a nossa luta se encerra aí. Não é essa visão que nós da Intersindical, nós do movimento dos metalúrgicos de Campinas temos sobre isso. Da mesma forma como nós queremos debater e construir uma proposta política no sentido de ter essa visão de como é que nós inserimos o debate da questão racial numa perspectiva de classe, numa perspectiva de ruptura desse modelo de sociedade que nós vivemos. Então, por isso, nós com certeza vamos ter posicionamentos que vai divergir de algumas organizações do movimento negro, que se não na sua maioria, mas numa boa parcela, se submeteu e se submete também à lógica de discutir a questão racial com base apenas nos programas partidários, e aí, portanto, com um limite que é a lógica do institucional. E se nós analisarmos que, né, o combate ao racismo, a luta de combate ao racismo, também passa por a questão do racismo institucional, mas não se limita a se colocar numa visão dentro dos programas partidários, principalmente dos partidos de esquerda, que também é uma lógica que não contribui, do nosso ponto de vista, para a superação do modelo de sociedade e, portanto, vai para a lógica do institucional. Então, essa revista que nós estamos lançando hoje é uma revista que ela não vai aprofundar especificamente o debate na questão racial, mas vai trazer elementos da discussão racial e do modelo de sociedade que nós estamos vivendo, de como é que, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, como é que tem se dado o processo de exploração do capital sobre o trabalho, na lógica, inclusive, do trabalho escravo, ou, como a gente estava falando rapidamente ali, eu, Joãozinho, da tal da escravidão moderna. Se não é mais trabalho escravo, é uma escravidão moderna. Sem perder de vista, né, as especificidades que tem no conjunto da nossa classe. Se são as questões ligadas às questões raciais, às questões de gênero, à questão de homofobia. Então, portanto, se nós, ao mesmo tempo que nós não queremos tratar essas questões como um elemento de políticas permanentes, e sim incluir isso na nossa agenda política central, uma lógica de superação da sociedade, ao mesmo tempo tratar isso dentro de uma lógica na luta de classe, e não somente na perspectiva de que nós temos que trabalhar as chamadas minorias que estão excluídas do processo ou do modelo de sociedade que nós vivemos, e apenas na lógica de inclusão.
porque a lógica da inclusão, ela pode ser necessária, e daí sim as políticas de ações afirmativas, mas nessa perspectiva de superação do modelo, nessa perspectiva de fazer da luta de combate ao racismo, da questão de gênero, da questão da homofobia, uma luta central contrária ao modelo de sociedade que nós vemos no país. Então, portanto, nós estamos com esse debate internamente na nossa organização em aberto. Nós devemos, no ano de 2014, ter seminários específicos para aprofundar esse tema e, consequentemente, poder apresentar publicamente e nacionalmente o nosso posicionamento sobre como é que nós da Intersindical estamos vendo e qual é a leitura que nós estamos fazendo e o que nós estamos apontando como proposta política de luta contra o racismo, contra a homofobia, contra toda e qualquer forma de discriminação ou preconceito. Então a revista ela não tem o objetivo de dar respostas a todas essas questões, mas ela abre esse debate, né, nessa perspectiva de olhar as especificidades que existem no seio da nossa classe, sem perder de vista a perspectiva de que, independente de nós sermos branco, preto, amarelo, nós somos uma classe. Como é que, enquanto classe, nós tratamos as especificidades no seio da nossa classe, na perspectiva de transformação desse modelo de sociedade? É isso, muito obrigado, e a luta continua. Bem, Matheus, o Jair dos Santos já deu o pontapé inicial na abertura desse debate. Pedi a gentileza de compor a mesa conosco, então, o companheiro Bispo, do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, a companheira Edna, da Força da Raça, o companheiro Mané, pela Intersindical, e a companheira Jaciara, pelos servidores aqui de Indaiatuba. Da sequência aqui, não esquecendo que a Edna, depois ao final da fala dela, vai passar a agenda de amanhã, que vai ter atividades no município. Companheiro Mauro dos Correios, da Construção Civil, ninguém chegou ainda, né? Companheiro Mauro dos Correios, por favor, ajudar a gente a compor a mesa aqui. Vem cá, companheiro Mauro. Bom, nós não vamos muito controlar o tempo, né? Mas amanhã, embora amanhã seja feriado, mas também não podemos levar o debate até muito tarde, começando um pouco tardio. Mas nós vamos tentar, né, mais ou menos aqui, colocar uns 6 minutos. Acho que é suficiente para a gente conseguir fazer o debate, tá certo? Eu anotei mais ou menos uma sequência aqui, passar a fala primeiro aqui para o companheiro Bispo, a Edna. Pode ser? Companheiro Bispo, 6 minutos, 5 aí pouco eu aviso, tá bem? Companheiro Bispo, do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Boa noite. Primeiro, eu quero saudar os sindicatos metalúrgicos pela iniciativa e pela beleza da publicação. Sem dúvida nenhuma, contribui bastante para o aprofundamento da discussão, para o lançamento da discussão, e o aprofundamento, obviamente, precisaria de um compêndio de 9 capítulos com 1000 páginas cada um, como é a coleção da história da África. Mas eu quero aqui rapidamente dar um quadro do que é o movimento negro hoje e quais são as opções que a gente de alguma forma acaba fazendo. Hoje nós temos uma parcela muito grande do movimento negro que claramente aderiu ou adere a quaisquer governo. Se há governo, estou aí dentro. E nós pertencemos a um segmento dentro do MNU que tem muita gente
num monte de governo também, que nos autodenominamos Fração Emenil de Lutas Autônomo e Independente, justamente em oposição a esse tipo de prática que se tornou corriqueira na maioria das organizações negras no Brasil, pelo menos nos últimos 10, 12 anos. O que diferencia a nossa prática é a crença de que o fato de ocupar algumas posições não contribui nos governos, não contribui para o avanço do conjunto da nossa população. Haja vista, acabou de acontecer o terceiro CONAPIR, Conferência da Igualdade Racial. A primeira elegeu 2.000 demandas e essa elegeu de novo mais de 1.000. Bom, vocês que são do movimento sindical sabem que quando a gente faz uma pauta com um monte de reivindicação, o patrão pega a última ou então não resolve nenhuma, porque é impossível conseguir unidade para um conjunto para uma pauta muito extensa. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós também observamos que a presença desses companheiros nesses cargos não favorece ao espaço de luta do nosso povo. Pelo contrário, esses caras que não estavam acostumados a ter esse padrão de vida passam a ficar refém dessa remuneração e passam então, obviamente, a fazer aquilo que os seus chefes mandam e não defender o ponto de vista do movimento negro ou da população negra com autonomia. Essa contradição afasta de uma maneira sistemática parcelas significativas da população negra das organizações, porque não confiam, não acreditam, observam que ali não se cumpre nenhuma tarefa de interesse coletivo. Para acabar de complicar a situação, o neoliberalismo veio para nós e disse o seguinte: legal é ser bacana, né? E o seguinte, você é bacana se você é competente, portanto, você só é bacana se você for competente. Se você não é bacana, é porque você é incompetente e aí você não tem nenhuma chance de aparecer diante da sociedade. Essa coisa caiu como uma febre na nossa juventude, que passou a se guiar pelo ter, por aquilo que efetivamente nós podemos possuir e não pelas questões coletivas. Bom, o pós-modernismo disse o seguinte: isso aí é tudo fora de moda, né? Não existe socialismo, não existe capitalismo, ou melhor, a história chegou ao final, só restou o capitalismo. Não há socialismo, não há esquerda, não há direita. Eu confundi aqui, viu, gente? Eles dizem que não há esquerda e não há socialismo, né? E não há direita. E muita gente passou a abraçar isso. Até a academia, a Unicamp, a USP, a Unesp, passou a abraçar esse discurso que se tornou cada vez mais comum entre as pessoas, e essas pessoas começam a olhar todos os espaços de organização, de aglutinação de força para lutar contra o sistema, passaram a encarar como espúrios, como que não há interesse, porque todos esses espaços seriam, se os políticos e os partidos estão cheios de corrupção, o sindicato seria uma espécie de partido e que teria o mesmo comportamento. É essa alegação que faz com que haja uma desmobilização das mais graves, porque se considerarmos que hoje negros e indígenas no país são mais de 55% da população de um segmento que não tem vez, não tem voz, não tem representação, não tem organização e, portanto, não tem condições objetivas de mudar a correlação de forças,
em grande parte se deve, e aqui eu termino, às disputas de bandeiras partidárias. Porque o cara do partido A, que defende a bandeira desse partido, não conversa com o cara do partido B, que não conversa com o partido C e com que não conversa com o partido E. E para acabar de complicar, as correntes, o cara que pertence às correntes de uma dessas partes, eles também não se conversam. Isso impossibilita qualquer possibilidade de unidade dessa população sem vez, sem voz. E o seguinte, os donos de partido sabem disso. E com isso a gente constata, finalizando mesmo, que antes do MNU ser invadido pelos partidos, nós éramos uma grande organização. Antes da Frente Negra Brasileira se transformar em partido, ela era uma grande e representativa organização. E podemos citar outros exemplos internacionais, mas o fato objetivo é que os partidos introduziram a disputa no interior do movimento negro, e isso impede efetivamente que a gente avance. É por isso que hoje a gente defende uma organização política negra, autônoma e independente de partidos de governo. É essa a proposta do MNU de Lutas, autônoma e independente. Obrigado. Obrigado, companheiro Bispo. Passar agora para o companheiro Mané, pela Intersindical. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa noite, desculpe. É que eu estou com pressa, que eu preciso sair, avisei ele, já estou achando que é tarde ainda. Eu não tenho o mesmo acúmulo que tem o companheiro Jair, o companheiro Bispo, na questão da discussão racial. Eu acredito que nós temos aqui um preconceito social, mas também não nego a existência do racismo, até porque eu particularmente nasci num bairro que chama Colônia, e era uma colônia italiana onde era extremamente racista e até hoje. Minha mãe, coitada, teve 11 filhos, o mais velho casou com uma negra, e para completar, ao morar lá na região da favela da Viranambi, na região próxima de Várzea Paulista, do Jardim Tamoio, eu tenho 2 sobrinhos que foram assassinados. Um matou algumas pessoas, o outro só morreu de graça, e os 2 são negros. E aí, como uma família racista, você escuta as pessoas falam, tá vendo? Falei que isso aí ia dar certo e tal, como se o problema fosse a cor da minha cunhada, que está junto com o meu irmão até hoje e tal, e tem 2 filhos que morreram e por acaso os 2 eram negros. Então isso reforça um sentimento de preconceito racial e tal, que tem esparramado pela sociedade como um todo, inclusive dentro da classe trabalhadora. Por isso que a gente escreve na revista que, se é necessário, que não existe ninguém excluído na sociedade capitalista, nós estamos todos incluídos, e infelizmente nesse processo de inclusão, uma boa parte, a classe trabalhadora, fica sem ter acesso a um monte de coisas como educação, saúde e lazer e uma série de questões. Dito isso, é óbvio que, como nós tivemos 400 anos de escravidão e nenhuma reparação ao final, os companheiros negros e negras também são a parcela mais pobre da sociedade. Nós vamos olhar pela revista também que a gente tem uma diferenciação, inclusive na questão salarial até hoje. E aí, dialogando aqui com o bispo, eu acho que o problema nosso não é se o partido X não conversa com Y ou com Z. O problema nosso é o seguinte: o problema da classe trabalhadora brasileira, seja negra ou branca, nós vamos resolver com um processo revolucionário. Isso não significa, na minha opinião, que fazer revolução resolve o problema do racismo. Por que não resolve? Porque está propagandeado pela elite capitalista, está na cabeça das pessoas, está enraizado na cabeça das pessoas, assim como no bairro que eu nasci, certo? Isso está enraizado e é necessário o quê? Você fazer uma contraofensiva. Portanto, as questões de políticas afirmativas, a questão de cota, uma série de questões para você ir quebrando esse negócio é fundamental nesse momento, mas isso não resolve. Só isso não resolve.
Tá? Eu tive a oportunidade de estar na África do Sul em 94, logo depois da posse do Mandela. E ali já tinha uma discussão dentro da COSATU do que fazer com relação à questão das políticas afirmativas. Uma questão que saiu lá, e foi um decreto do governo, é que as grandes empresas, que são as mesmas que estão aqui, lá no caso é a Ford, a Volkswagen, essas grandes montadoras, elas tinham que ter negros na sua direção. As empresas cumpriram a lei. Sabe como? Sabe como? Pegaram o companheiro ou a companheira negra que tinha menos instrução dentro da fábrica e colocaram nos cargos de diretoria. Porque aí ele ficava lá recebendo o salário, ele ficava contente, porque ele está ganhando um salário altíssimo, mas não tinha a menor condição de intervir no debate. Não porque os negros não têm condição, porque eles pegaram exatamente aqueles que não tinham condições para dizer que não tinham condições. Aí tiveram que mudar a lei e dizer que era necessário o quê? Qualificação no sentido de como universidade, uma série de coisa e tal. Bom, então o capital sempre vai dar um jeito de passar a régua. Eu estou falando da África do Sul porque depois eu retornei lá em 2004, já 10 anos depois. E a África do Sul, da onde saiu o Steve Biko, que morreu torturado, assassinado e tal, que é quem diz que o racismo e o capitalismo são faces da mesma moeda. A África do Sul, ela consegue eleger o Mandela depois de toda a luta que teve contra o apartheid que existia na África do Sul. E em 2004, os companheiros da COSATU, que também participaram de toda a luta contra o apartheid, e a maioria da direção da COSATU é negra, não tem branco, estavam discutindo o que fazer com o governo, porque na realidade não alterava a relação. Ao ponto de o último massacre de mineiro que teve na África do Sul, agora recentemente, eram mineiros negros, de um Estado capitalista administrado por um negro, um ministro negro da COSATU, e que diz o seguinte: eles não entenderam que na África do Sul não tem mais diferenciação pela cor da pele. Agora nós estamos construindo um país onde a diferenciação se dá por aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm. Simples. Simples assim. Isso na África do Sul, que teve toda a luta. A luta dos Pantera Negra, do Martin Luther King, na década de 60 nos Estados Unidos, e antes disso, as grandes lutas dos negros nos Estados Unidos possibilitaram a eleição do Obama. Não é só que o capital precisava controlar tal. Todas as lutas que foram feitas pelos negros possibilitaram a eleição do Obama. O Obama se elegeu. É muito bom para a autoestima, é muito bom para quebrar preconceitos que existem esparramados no nosso país e em outros países. Agora, a realidade dos Estados Unidos como um país imperialista, com uma máquina de guerra fundamental, que mata milhares e milhares de pessoas, negros e brancos, pelo mundo afora, por conta das suas guerras imperialistas, não mudou. O capitalismo não mudou. Os negros nos Estados Unidos continuam sendo a maioria dentro dos presídios. Os negros no Brasil são a maioria dentro dos presídios. Porque existe uma questão também que tem a ver com a questão social. Aí, esse é o debate que nós estamos fazendo dentro da Intersindical. E nesse debate que nós estamos fazendo, nós vamos precisar de ajuda de todo mundo que tem mais profundidade nessa discussão. Nós vamos pegar os textos que já foram escritos, porque nós não estamos reinventando a roda. A luta existe, ela já existe de longa data, as pessoas lutaram e lutaram muito, e agora nós temos que ver como é que a gente sintetiza isso num processo do quê? Por isso que eu disse que eu não tenho um acordo com o bispo que o problema seja partido A, B ou C. O nosso problema são os partidos de direitas que estão no poder, e o nosso problema são os partidos de esquerda que, quando chegam ao poder, viram de direita e abrem mão de fazer o processo revolucionário. Esse que não é o debate que nós queremos fazer, e acho que esse é o caminho para a gente trilhar, para educar a nossa classe de como se deu a formação da classe trabalhadora brasileira. E a formação da classe trabalhadora brasileira, ela começa, infelizmente, com 400 anos de escravidão, e a partir daí, a gente retomar o debate da necessidade de fazer uma revolução
E quando fizer a revolução, vai precisar de muita educação, muita propaganda, como a burguesia fez contra a classe trabalhadora, para acabar com o preconceito que existe na nossa sociedade. Obrigado. Infelizmente eu preciso sair, não posso ficar até o final, mas eu acho que o debate nosso tem que ser um debate o quê? A gente tem que se reconhecer como classe trabalhadora, sabendo que tem diferença. Só vou dar um exemplo das coisas, como é que é muito rápido, isso não tem a ver com a questão racial. Um país na Europa agora, eu não lembro o nome do país agora que me fugiu aqui, as mulheres ganham 25% a menos do que os homens no salário. Eles têm uma luta por salário igual, para trabalho igual, como nós temos aqui também. Aqui, vamos ver pela revista o quê? A mulher ganha menos que o homem, a mulher negra ganha menos que a mulher branca, o homem negro ganha menos que o branco. Isso não, estou concluindo. Um dos países agora, um banco lá fez um acordo com o ONG para fazer a propaganda. E é uma propaganda violentíssima. Por exemplo, eu chego no caixa eletrônico, um homem, vai lá tirar R$200. O caixa passa para ele 160. Aí o cara fica, mas eu só peguei 160, o que é isso? Aí sai um aviso no caixa eletrônico. Isso, se você fosse mulher, é o que você estaria tirando, porque se é mulher, recebe 20% a menos. E aí o caixa passa os outros R$40. Isso deu uma repercussão fenomenal, porque é uma propaganda. Você imagina aqui, você vai lá tirar R$100, o cara te dá 50, não é não? Então, estou dizendo, tem formas de a gente ir trabalhando e tal, que vai precisar de muita educação para a gente acabar com o preconceito que foi embutido dentro da nossa cabeça. Obrigado, desculpa ter passado do tempo. Bom, Mané passou um pouco do tempo, nós vamos, da mesma forma, deixar a pessoa usar também mais um minuto da fala. Ele usou 10 minutos. Passar agora para a companheira Edna. Tranquilo. Para a companheira Edna da Força e Raça. Força da Raça. Obrigada, Marcelo. Vou ficar em pé, porque baixinho. Boa noite a todos e todas. Quero parabenizar aqui a diretoria do sindicato pela beleza da revista. Estava aqui comentando com o Reginaldo, ela nos representa. Isso é muito importante para nós. E dizer, pessoal, que como militante, né, nós somos nem conhecedores, nós vivenciamos diretamente a perversidade do racismo cruel, que ele está presente em todos os espaços. Então, às vezes, quando a gente vem para uma mesa, ou você está num grupo de discussão, e que você coloca a falta da presença negra nos espaços de poder, a falta da presença negra nos cargos de direção, ele é real. Não mudou nada. Por mais que haja uma política de cota dentro das empresas, nós ainda somos, mas a nossa presença é muito tímida, muito tímida. E nós precisamos trabalhar muito a questão do nosso pertencimento, porque muitas vezes a mulher negra, quando ela ocupa um espaço, ela consegue chegar no espaço de poder, ela não consegue mais frequentar o cabeleireiro negro, ela não tem mais os pares dela. Acaba, então ela sofre um processo de embranquecimento. E esse processo de embranquecimento, ele é imposto pelos espaços de trabalho. Então a questão do pertencimento, ela é muito importante. Você tem que se pertencer. Você, na sua família, você tem dos seus filhos, eles são negros, a orientação é essa, você é negro, se comporta como tal e tem que saber viver toda a perversidade do racismo. Nós, militantes, recebemos denúncias direto de racismo nas escolas, principalmente nas escolas municipais, onde a professora trata a criança negra de forma toda, porque é tratado de forma diferente, somos diferentes, temos que ser tratados de forma diferente, mas sem respeito. Onde você chama a criança negra de macaco, onde você chama ela de negrinho, mas de forma perversa. Então o racismo, ele está presente em todos os espaços. Nós, quando discutimos a questão da política de cotas é necessário, porque cotas é método. Se nós não tivéssemos essa política de cotas, quando que nós estaríamos inserindo a nossa juventude nas universidades? Nós não queremos cotas até o final das nossas vidas.
Mas nós temos que ter essa política de cotas, pelo menos, senão daqui 50 anos, eu estou com 62, morreria e não veria os meus sobrinhos frequentando a universidade dentro dessa política de cotas, inserindo os nossos jovens. E da mesma forma que os nossos jovens vão para a universidade, hoje a gente não sabe se ele volta, por conta da questão do genocídio contra a juventude negra. Todos nós sabemos o quanto o nosso jovem negro está sendo assassinado, exterminado. É o extermínio do povo negro através da juventude negra. E você tem certeza que seu filho sai de casa e se ele volta? Primeiro a polícia tira, depois ela vai ver o documento. E isso tem acontecido frequentemente. Então, nós precisamos estar atentos a tudo que nos pertence, a ocupar os nossos espaços, a discutir as nossas questões e saber enfrentar, fazer o grande enfrentamento do racismo. E não se furtar, porque muitas pessoas não querem estar discutindo isso. É mais fácil discutir, é mais tranquilo. Amanhã, dia 20, é feriado municipal. Não interessa que Curitiba tirou. Não interessa que o prefeito de Americana disse que pode comemorar o 20 de novembro no dia 15. Não interessa em Indaiatuba, o prefeito fez a mesma proposta indecente, de comemorar o feriado do dia 20 no dia 15. Então é isso que nós estamos vivenciando. Se vocês prestarem atenção aqui em Campinas, a gente fala da questão do pertencimento. Se você prestar atenção em Campinas, nos espaços, todos os espaços estão ocupados com exposições, não tem nada nosso. A Secretaria de Cultura abre sim possibilidade de algumas coisas para nós, agora no mês da consciência negra, mas a Estação Cultura está com uma exposição medieval. O SESC está com uma exposição do Ney Mato Grosso. Onde é que nós estamos? Onde é que nossas coisas estão expostas? Onde que tem uma exposição nossa? Onde que tem um espaço lá que está informando que a nossa marcha é amanhã, que as pessoas estão falando sobre isso? Se nós não fizermos essa tarefa, se nós não estivermos no Facebook falando com o nosso povo, colocando e-mail, entregando papelzinho, ligando, falando para as pessoas, gente, nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer o nosso movimento, senão nós vamos perder aqueles que nós já conquistamos. As pessoas não têm nem conhecimento das legislações que nós temos a nosso favor. Se a gente abrir uma gaveta dos espaços de poder onde estão as legislações, todas para o nosso povo negro, principalmente dentro dessa cidade racista, nós estamos garantidos e respeitados, mas a gente precisa tirar da gaveta e fazer valer. Se nós não fizermos valer essas leis, muitas vezes nós ficamos discutindo, porque nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer aquilo. Gente, nós temos que dar conta de mostrar que nós somos negros, que nós temos que ser respeitados, nós temos que ter oportunidade igual, a mesma capacidade. Se eu tenho uma formação universitária e uma mulher branca, ela pode ocupar um cargo de direção ou um cargo de secretária numa empresa, eu também posso, a mulher negra pode. E isso não nos é negado. Então nós precisamos parar de pensar que, não, porque a outra foi lá, teve mais chance. Não, gente, se tiver, chegamos nós, eu, com a idade que eu tenho, se eu for para disputa com uma mulher branca, já perdi porque eu sou idosa. Aí depois eu perco, por conta da minha cor. Aí eu perco por conta do meu cabelo. Aí você vai perdendo, a outra vai ocupando espaço. Então nós temos que lutar por igualdade de oportunidades e orientar os nossos filhos do nosso pertencimento. Você é negro sim, o seu cabelo é assim, você é negro, você é descendente negro. Não podemos ter vergonha. Temos os nossos grandes heróis, e é isso que nós queremos ensinar nas escolas. Nós queremos ensinar quem foi João Cândido, nós queremos ensinar quem foi Zumbi dos Palmares, nós queremos ensinar sobre todos os nossos heróis negros e ocupar esses espaços. Então, pessoal, 20 de novembro, feriado municipal, Sebastião Arcanjo cria essa lei, nós vamos para a rua, descemos a 13 de maio e o comércio está todo aberto, eles não estão nem aí com a gente.
A Unicamp, a nossa sorte é que a Unicamp, ela está respeitando esse feriado. Então, acaba fazendo com que outros espaços públicos tenham que também respeitar. Mas o comércio, eles estão anunciando, o comércio está aberto amanhã. Então, nós temos que prestar atenção em toda a legislação. Vamos abrir uma gavetinha, vamos entrar no Google, vamos ver lá, leis raciais, o que tem para nós, o que nos favorece aqui? Os portadores de anemia falciforme, eles têm o direito, quando for ao Boldrini, ao CEPOI, a mãe ou o pai ou acompanhante tem direito ao vale transporte. Está na lei, está sendo cumprida a lei? Então, nós temos que olhar o que nos pertence e saber que nós temos direitos iguais. A nossa luta é por igualdade de oportunidades. Homens, mulheres, negros e brancos, católicos, comunidades tradicionais, nós temos direitos iguais, gente. Muito obrigada. Obrigado, companheira Edna. Antes de passar a fala aqui para o companheiro Mauro, a companheira Jaciara, agradecer a presença do companheiro Tião, Sebastião Arcanjo, né, Tiãozinho, que foi deputado estadual, foi vereador, né, e foi um dos implementadores das discussões colocadas nos municípios dessas leis colocadas por hoje. Então, agradecer a presença do Tião, obrigado. Né, foi o mentor das discussões, a qual a Edna tem acabado de colocar aqui no município. Então, foi muito importante, continua sendo importante para essas discussões, e é um companheiro militante histórico do movimento negro. Obrigado. E agradecer também a presença do companheiro Carlão, acabou de chegar aí o Carlão, também vereador aqui em Campinas, acabei de ver o Carlão chegar aí. Obrigado também pela presença. Dercy, o Dercy está por aí, também Dercy, vereador, não é isso? O companheiro Dercy está na luta também pela discussão do 20 de novembro na cidade de Indaiatuba. Companheiro Dercy, dirigente desse sindicato. Passar para o companheiro Mauro, aqui dos Correios. Companheiro Mauro. Bom, primeiramente, boa noite a todos os presentes. Eu não tenho um discurso preparado porque eu fui pego de surpresa. Aí me ligaram do sindicato dizendo desse debate hoje, e eu cheguei do serviço e vim direto para cá, não tive tempo de preparar nada. Mas como essa data é muito importante para nós, e para nós do Correios também, se tornou uma data muito importante, porque hoje o Correios é a empresa pública que mais emprega no Brasil, e nós temos cerca de 70% dos funcionários de Correios negros. A maioria dos funcionários do operacional, a maioria que realmente carrega a empresa na costa, são negros. A empresa, há 5 anos atrás, lançou um programa que eles chamam Correios Negros. Só que até o momento, do operacional, ninguém foi convidado a participar desses debates. A semana passada eu fiquei sabendo que eles fizeram um encontro em Brasília, onde só tinham gestores da empresa. Não tinha nenhum funcionário do operacional presente nesse encontro. E como a companheira citou, lá foi discutido sobre anemia falciforme, sobre vários outros tipos de doenças que acarretam, principalmente a população negra, só que foi discutido só no âmbito da gestão da empresa. Para nós que fazemos realmente a empresa funcionar, não foi, sequer chegou ao nosso conhecimento. Tivemos conhecimento por outras fontes, não pela própria empresa. E amanhã, como já há muitos anos vem acontecendo, é o Dia da Consciência Negra, que é um feriado. Só que a empresa não respeita esse feriado, porque ela diz que como não é um feriado federal, é um feriado que algumas localidades respeitam e outras não, então ela não pode parar. E passa convocações para os funcionários para que eles estejam presentes no serviço, e se não estiverem, eles podem ter o dia descontado como falta injustificada. É a superexploração da mão de obra, porque hoje o Correio está sucateado, falta funcionário, existe um processo de sucateamento da empresa. Nós era para termos tido concurso o ano passado, não tivemos concurso. Este ano sairia o edital, até junho não saiu o edital. Se saísse o edital agora, seria o concurso feito o ano que vem, mas a contratação só em 2015. E para nós só sobra a sobrecarga de trabalho. Então amanhã que poderia ser o dia para a gente estar nas ruas, fazendo a manifestação, chamando a atenção da população para o nosso problema, para as questões do negro, não só em Campinas, mas no Brasil todo, nós teremos que estar trabalhando.
Isso para uma empresa que se diz que é uma empresa que tem um vínculo social, que representa a sociedade brasileira, que ganha prêmios e prêmios, mas que quando chega a hora de mostrar realmente que ela preza pelo bem-estar e pelo reconhecimento dos funcionários, ela impede o próprio funcionário de fazer parte de qualquer manifestação em um dia tão importante como este. Então, para nós, dos Correios, é uma coisa muito complicada, porque nós temos uma empresa que tem um caráter social, mas que em nenhum momento respeita a própria legislação. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês é isso, é dizer que nós, dos Correios, o Sindicato dos Correios, junto com a Intersindical, temos esse debate aberto, mas temos encontrado muita resistência junto à direção da empresa em conseguir que a empresa coloque em prática realmente o respeito ao dia 20 de novembro e que, pelo menos nesse dia, os funcionários não sejam convocados, não sejam obrigados a estar trabalhando, mas que possam sim expressar a sua cultura, os seus anseios sobre melhorias, a sua luta sobre melhores condições de trabalho, porque hoje o Correio é a empresa do governo onde mais existe inscrição para se conseguir uma vaga de emprego, mas onde tem a maior rotatividade de mão de obra. Porque ao chegar na empresa, quando tomam conhecimento das condições de trabalho que nós somos sujeitos, normalmente um estudante que terminou o segundo grau, ele não quer ficar, porque é uma semi-escravidão. Nós somos presos a regras, a manuais, que muitas vezes tentam ultrapassar até a própria Constituição e a CLT. Então, para nós é uma luta muito grande. Nós estamos agora abrindo um discurso muito mais amplo, porque a partir do momento que a Intersindical e a gente conseguiu abrir esse debate, nós estamos conseguindo chegar em outros sindicatos. Nós, este ano, tivemos várias experiências com o sindicato do Mato Grosso, do Paraná, além do sindicato de Campinas, e estamos conseguindo abrir um debate sobre questão racial, mas não está sendo nada fácil, porque a todo momento os gestores da empresa tentam todo tipo de manobra para que o discurso fique só dentro da elite, só dentro da direção da empresa. Fizeram vários seminários, discutiram sobre vários assuntos, várias temáticas de doenças e tudo que atinge a questão racial, atinge os negros. Só que para o operacional isso não chegou. Então o que eu trago para os companheiros aqui é o seguinte: às vezes a pessoa, meu carteiro não veio trabalhar, eu estou sem receber minha correspondência. Às vezes o carteiro não vai trabalhar porque a sobrecarga de trabalho é tão grande que chega um ponto que ele vai para o médico. O afastamento é obrigatório e a empresa não contrata. A empresa não preza pela saúde do trabalhador, pelo bem-estar do operacional. E a gente vê isso bem refletido porque hoje o que mantém a empresa realmente funcionando são os negros e as mulheres. Porque no operacional do Correio quase não existe branco. Pouquíssimos. Já na elite, na parte da gestão, é onde está a classe mais privilegiada e é que está lá para colocar o chicote nas nossas costas. Então até peço desculpa aos companheiros por estar só eu e mais um companheiro de Correios aqui hoje, até porque nós saímos do serviço já às 7h30, viemos correndo para cá, para não perder o início, para não perder a abertura desse congresso. E eu peço que os amigos também aí, os companheiros, ajudem a divulgar que o Correio não é toda a maravilha que eles passam na televisão, os patrocínios, toda aquela propaganda. Procure conhecer a realidade com o seu carteiro, com o seu atendente do balcão lá, e procure saber o que realmente é os Correios hoje. Porque nós, como sociedade, temos sim que cobrar, e cobrar do governo federal, que é o dono do Correio, que é o que leva o maior lucro, é uma empresa que há 5 anos vem batendo recorde de lucro, mas que não investe em nenhum momento na melhoria de qualidade dos seus trabalhadores. Obrigado pela atenção. Obrigado, companheiro Mauro. Antes de passar a fala aqui para a companheira Jaciara, agradecer a presença também do companheiro Carlinhos, vereador, né? Dá uma cena aí, companheiro Carlinhos, vereador pelo PT, aqui dos Camaroeiros, e também o companheiro Mariante, que está lá no fundo lá. Obrigado pela presença. Passar para a companheira Jaciara, dos servidores municipais de Indaiatuba, e em seguida o companheiro Jair dos Santos faz aqui o encerramento. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Eu acho que eu fiquei por último, né? É uma situação meio complicada. Eu peço desculpa que eu não vim preparada, né, para estar na mesa, não sabia que eu estaria aqui. Mas assim, gostaria primeiro de parabenizar o Sindicato Metalúrgico por essa iniciativa, que nós sabemos que não é só essa iniciativa que ele tem, que o sindicato tem,
para reparar qualquer desigualdade social, mas que essa é uma das principais que eles vêm fazendo com o decorrer do tempo. Prova disso que o nosso presidente, né, apesar de ser colegiado, é um negro e que traz muito bem o seu trabalho. Né, gostaria de cumprimentar aqui o Tiãozinho pelo trabalho que ele teve quando deputado estadual, porque quando eu comecei nos movimentos sociais, ele já acampava essa luta e nós já trabalhávamos junto nesse sentido. E dizer que a reparação ela não é só racial, ela é uma reparação de igualdade social para todos, independente de qualquer coisa. Algumas pessoas aqui citaram a situação, né, de que o negro geralmente recebe bem menos do que o branco, é uma realidade. A mulher recebe menos do que o homem e a mulher negra ela recebe menos do que o homem, menos do que a mulher branca. Então é uma situação que a gente tem que combater. Gostaria mais uma vez de dizer parabéns para vocês e dizer que em Indaiatuba nós estamos, né, numa situação um pouco complicada. Não sei se a companheira ali citou alguma coisa, mas nós temos aqui o vereador Dercy, que ele pautou na Câmara Municipal o feriado do 20 de novembro. Infelizmente, o prefeito com a sua bancada se mostrou preconceituoso e racista. Ele, como tem maioria na bancada, ele vetou e propôs um ponto facultativo que infelizmente passou na Câmara. Eu falo infelizmente, não que não tenha sido uma vitória. Foi uma vitória, mas não foi uma vitória da classe trabalhadora, porque a vitória seria se fosse para todos. A vitória seria se a gente tivesse condições de ter toda uma população amanhã na cidade para poder fazer uma marcha, não no sábado como nós vamos fazer, mas que fosse amanhã, que é o dia 20 de novembro, que é o dia da gente lutar contra o preconceito, contra o racismo. Infelizmente, nós vamos ter que fazer no sábado, porque se nós fizermos isso amanhã, nós teremos uma marcha reduzida e não teremos gente suficiente para dizer chega, nós não queremos mais o preconceito, nós queremos reparação. Mas estamos lá na luta e apesar de ter sido decretado o ponto facultativo, o prefeito não fez o decreto e não será ponto facultativo em Indaiatuba amanhã. Então, mas hoje nós fizemos uma moção de repúdio ao prefeito pelo fato dele se mostrar não só contra a raça negra, não só preconceituoso e não só racista, mas principalmente está do lado do capitalismo, porque o que levou a essa discussão de não ter o feriado e sim o ponto facultativo, foi porque ele recebeu uma grande pressão dos empresários de Indaiatuba, do capitalismo. O que levou ele a não decretar o ponto facultativo também foi a pressão que ele teve dos empresários de Indaiatuba. Então, além dele ser preconceituoso, ele é uma pessoa que está totalmente do lado do capitalismo. Assim como o capitalismo está do lado dele, que nós sabemos que é o capitalismo que banca depois todas as ações políticas dele, ações podres, desculpa da palavra, mas ações podres e que a gente tenta combater no dia a dia, que não é fácil, mas que a gente faz o nosso trabalho. Então, mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa, mais uma vez, parabenizar por todas as iniciativas de igualdade social que a gente acompanha aqui nesse sindicato e dizer que vocês fazem um papel muito importante, não só a diretoria, mas a militância e todos aqueles que dão o apoio para que isso aconteça. Parabéns. Bem, companheiros, o bispo deu um toque aqui que ele perdeu 3 minutos, não é que ele perdeu, está reivindicando, então nós vamos passar mais 3 minutinhos aqui para o bispo, para usar a fala, em seguida o companheiro Jair dos Santos faz o encerramento. Então, esquecendo que temos algumas agendas para amanhã, posteriormente ao final, o Jair e a companheira Edna vai passar a agenda de amanhã. Companheiro bispo, 3 minutos. Eu queria fazer 2 retificações. Pena que o companheiro não está aqui, mas eu não disse que os partidos não se conversam. Quando convém, eles até conversam. Eu disse que os negros dentro desses partidos não se conversam. Um negro de um partido não conversa com o negro do outro partido e dentro de um mesmo partido, participando de correntes diferentes, não se conversa. Foi isso que eu disse. Segunda questão é que tem muita gente hoje
que entende que fazer movimento negro é reivindicar as cotas. Nós entendemos, e por isso mesmo tem uma confusão grande. Muita gente confunde cota com reparação. Cota é ação afirmativa. Tem como propósito de diminuir diferenças sociais dentro de uma mesma nação. Reparação tem outro propósito. É uma legislação internacional que em Durban decidiu que o colonialismo, o escravismo, o tráfico negreiro, o escravismo e o racismo são crimes de lesa humanidade e, portanto, passível de reparação. O que significa isso? Qualquer um aqui que hoje souber que seu avô tinha uma demanda com um fazendeiro ou com um patrão e que souber que pode ir à justiça reivindicar a sua indenização, a indenização do avô, que é de direito do avô, o faz com a maior naturalidade, ninguém deixa de fazer, né? Nós tivemos os nossos ancestrais invadidos, sequestrados, traficados, explorados e vítima do racismo. Portanto, o que nós estamos cobrando é a reparação significa cobrar exatamente aquilo que nos foi retirado, a nossa humanidade. Conclua. O nosso empenho na construção da nação e o uso da nossa força de trabalho sem remuneração. É isso que é reparação, diferente de ações afirmativas ou das cotas que têm outro propósito, reduzir diferenças dentro de uma mesma sociedade por questões até de classe, mas não só de classe, né? É isso. Bem, companheiros, agradecer a presença da mesa aqui, que ajudou a gente a compor e discutir sobre os trabalhos. E agora o companheiro Jair dos Santos provavelmente vai fazer o encerramento. Jair. Muito bem, companheiras e companheiros, queria dizer que nós tivemos um congresso agora, na nossa categoria, agora no mês de agosto, onde, primeiro no nosso 7º congresso, nós introduzimos esse debate na categoria e fizemos uma primeira mesa no congresso discutindo um pouco essa questão racial, na qual o Tiãozinho estava presente, o Tiãozinho e fugiu o nome daquele outro negrão que estava aqui, como é que ele chama? Exato. E, portanto, nesse último congresso, nós aprovamos uma campanha. Essa revista, por exemplo, ela é parte da resolução do congresso, do qual nós definimos como uma campanha regional e nacional pela aprovação do 20 de novembro como feriado nacional. E, portanto, Indaiatuba, como já foi dito aqui, não é a primeira vez que nós estamos debatendo para transformar, criar o feriado municipal na cidade de Indaiatuba. Como nós estamos falando de fazer reparação, e é importante a gente fazer isso, porque, sem dúvida alguma, um dos mandatos que mais contribuiu para a luta de transformação, de criação do feriado municipal aqui na região, foi o mandato do Tiãozinho, quando vereador aqui de Campinas, pelo PT de Campinas, pelas leis que a Edna citou aqui e outras que ela não citou, e, consequentemente, o movimento negro de Campinas teve essa contribuição, do meu ponto de vista, fantástica, né, para levar a luta de combate ao racismo, se não no universo mais amplo, mas onde tem a militância mais preparada, com conteúdo para fazer esse debate. E, portanto, o Tiãozinho, quando vereador e quando deputado estadual, do meu ponto de vista, foi o único que cumpriu, de fato, o papel de um negro no institucional,
fazendo com que as reivindicações do movimento negro, da população negra, pudesse ganhar esse espaço de voz e de pertencimento que a Edna falou aqui. Então, portanto, perder o Tiãozinho como deputado estadual e como vereador, do meu ponto de vista, foi uma perda significativa para o movimento negro e que contribuiu, lógico, dentro de todos os outros problemas, para essa situação que nós estamos hoje, né? Porque nós, enquanto organizações do movimento negro, nós estamos com muita dificuldade, né? Que foi o que o bispo falou aqui e, portanto, nós temos que reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, dizer que a gente continua resistindo. Daí o nome da revista, pô, foi um plagiamento aí do Tiãozinho. Você percebeu aí que tem um plágio de resistência, porque é isso. Porque não tem outra alternativa para nós se não for a alternativa da resistência. E consequentemente, nós, no âmbito da Intersindical, temos um desafio enorme, que, como disse o Mauro aqui, consequentemente, fazer esse debate da questão racial no interior da esquerda é um debate complicado. A visão que a esquerda tem, né, sobre a questão racial é também de difícil compreensão. Então, portanto, não é só um problema da direita, no campo da esquerda também não é fácil fazer esse debate. E, ao mesmo tempo, muitos militantes de esquerda, revolucionários, fazem esse debate muito em consideração apenas que tudo se resolve no âmbito da luta de classe. Claro que é necessário, mas é mais do que necessário que a gente tenha essa compreensão da amplitude da classe, mas de conseguir enxergar essas especificidades. Então, portanto, o conjunto da esquerda precisa tratar as questões de gênero, as questões de raça, como uma questão estratégica e não como uma questão de política permanente, de uma questão que se a gente simplesmente sair desse modelo hoje, que nós estamos para um modelo socialista amanhã, que o problema racial, que o problema do machismo, que o problema de gênero está resolvido. E não dá, porque nós não queremos enxergar isso agora. Então nós queremos superar isso agora, que é o que a Edna falou aqui. Nós não queremos e não vamos mais esperar 500 anos para a gente discutir o problema da igualdade. Não dá para esperar mais 500 anos. Como a gente costumava falar naquele período que a gente saía por aí fazendo palestra com o Tião, se os caras não querem abrir a porta, não tem problema, nós vamos enfiar o pé e vamos derrubar e vamos entrar para dentro, não tem outro caminho. Se não abrirem a porta, a gente abre, enfia o pé, derruba e vamos para cima. Então, portanto, companheiras e companheiros, quero agradecer aqui a presença de todos vocês, dizer que esse debate, né, com a nossa relação com as organizações que nós temos, será importante para o debate que nós vamos fazer no interior da Intersindical e que nós queremos sair desse debate interno e, portanto, ter uma condição de criar um movimento efetivo que tenha como seu carro-chefe, como sua questão estratégica, a luta política de combate ao racismo. Obrigado pela presença de todos e a luta continua. Valeu! Nós vamos amanhã, a marcha concentração é a partir das 10 horas, lá na Estação Cultura. Mais do que convidar, nós estamos convocando todos vocês que estão aqui, os amigos de vocês, para a gente fazer uma grande marcha amanhã e colocar, né, para a população de Campinas, né, as nossas reivindicações e as nossas bandeiras. E agora, como ninguém é de ferro, nós vamos, claro, né, tem um coquetelzinho aí para a gente molhar a boca e tomar uma cachaçinha ali. Falou? Obrigado.